Eu acredito que um dia, toda pessoa que sente alguma coisa pela outra, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de afeição romântica por qualquer outro tipo de ser humano, porque existem essas pessoas que não sentem nada, romanticamente falando, por ninguém. E tudo bem, né? Cada um é cada um, então eu não posso julgar ninguém. Mas eu vim aqui hoje gravar um vídeo, porque eu sinceramente odeio o fato de que o meu canal tá parado faz tantos anos. Apesar de que eu tenho extrema vergonha de gravar qualquer coisa. Só que hoje a razão de eu gravar meu vídeo é uma que eu acho que todo mundo vai passar um dia na vida. E que já passou algumas vezes, eu também já passei. Mas eu acho que dessa vez ela realmente merece um vídeo. Porque eu tô saindo fora do enquadramento toda hora. É, bem, pra começar, meu nome é Guilherme Peredo. Eu tenho 19 anos. Sou da cidade de Pinhão, Paraná, o fim do mundo. Tenho uma família nada convencional. Ahn, e moro atualmente em Santa Catarina. Pretendo ir embora. Não do estado, mas de cidade. Eu, eu já tive alguns relacionamentos na minha vida. Sérios. No começo desse ano eu tava solteiro. E eu decidi baixar o Tinder. Porque é o que todo ser humano faz. Então eu baixei esse aplicativo e durante as primeiras semanas que eu usei, eu simplesmente não comprei a versão premium dele, porque não me fazia, simplesmente não fazia sentido para mim comprar. Só que o meu perfil começou a ganhar muitas curtidas, a ponto de eu ficar meio assustado. Sim, então tipo assim, ele ganhou muitas curtidas muito rápido, então eu simplesmente pensei, tá, vou comprar o premium, né? Porque eu acho que não tem tanto mal assim. Então eu comprei o premium. E um dia antes de eu começar a trabalhar, né? Porque eu trabalho das 4 horas da tarde até meia-noite. Então, antes de eu começar a trabalhar, eu tava sentado e eu tava olhando meu celular, mexendo, olhando para baixo. E quando eu vejo, né? Tava observando as curtidas e tal, quem tinha me curtido. Porque normalmente quem curte você não aparece para você curtir. Às vezes, não sei por que o Tinder faz isso, ele é todo estranho. E quando eu baixei o suficiente, eu olhei e vi a foto de uma gatinha. De uma gatinha com a cara no sol. Se eu não me engano, o nome dela era Nina. E no momento, esse perfil já me ganhou por completo. Eu não queria nem mais olhar as informações do perfil. Só essa foto desse gatinho já me ganhou. É meu cachorro. Não é meu, né? Mas é um cachorro. Então, quando eu decidi olhar o que que... quem que era o dono do perfil, né? Eu peguei, virei pro lado. Se eu não me engano, tinha mais uma foto de gatinho. Pra daí a foto do dono do perfil. Que eu vou chamar de Violet. Quando eu olhei, era um, era um menino que parecia ser alto, esguio, loiro, de olhos verdes e de um cabelo extremamente liso. Nesse momento eu pensei comigo mesmo, será que Deus está me testando? Porque mais um loiro. Então eu peguei e curti o perfil. A gente tinha os mesmos gostos similares e eu achei interessante. Então eu decidi simplesmente curtir o perfil. Eu curti o perfil e não mandei mensagem, porque eu já tinha que entrar pra trabalhar. Então, tipo, guardei meu celular e fui trabalhar. Às 6 horas da tarde, que é a hora que eu tiro meu intervalo, porque eu trabalho até a meia-noite, então a gente é obrigado a ter 1 hora de intervalo por algumas razões, né? Então, quando eu peguei e fui pegar meu celular no meu armário, eu observo e tem uma mensagem Tinder. Nesse momento, eu peguei, eu abri o Tinder e tava lá uma mensagem da Violet que dizia: Oi, tudo bem? Do mesmo jeito que todas as conversas em qualquer aplicativo de relacionamento começam, aquela começou. Oi, tudo bem?
Eu respondi, a gente foi conversando. Eu cheguei em casa naquela noite, meia-noite e 5. Por causa que aquele dia era um dia que não tinha muito movimento, então eu saí mais cedo. Quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem, conversei com essa pessoa. Vimos que tínhamos gostos extremamente similares, o que eu achei extremamente estranho, porque eu gosto de umas coisas bem peculiares. Eu assisto uns filmes muito peculiares e eu leio uns livros que meio diferentes, mas tipo, são livros maneiros. Durante aquele mês foi um mês muito difícil pra mim, porque o mês do meu aniversário é sempre o dia mais difícil, o dia do meu aniversário é sempre o dia mais difícil do meu ano pra mim. E sempre que tá no mês do meu aniversário, eu sinto uma tristeza absurda, profunda, profana, inimaginável. Porque eu lembro que meu pai não tá aqui pra ficar comigo no meu aniversário e nem pra sair comigo. Até porque eu não tinha muito tempo na Terra com meu pai pra que eu pudesse sair bastante vezes com ele. Mas enfim, o meu aniversário é a pior data pra mim, da minha vida. Nós começamos a conversar em maio. Foi em maio? Foi em maio. Nós começamos a conversar em maio. E quando chegamos em junho, nós já tínhamos conversado 2 semanas direto. Conversas noturnas, conversas diurnas, aquelas conversas que você vai conversando a noite inteira, que você perde a noção do tempo. E pra mim, a melhor coisa de todas essas conversas foram que todas elas eram sobre coisas que a gente gostava em comum. Eram sobre livros, sobre os nossos filmes que a gente gostava, sobre fatos estranhos que eu soltava no meio da conversa. Porque por alguma razão, eu desde pequeno eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de aprender. Sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, de qualquer lugar, qualquer objeto, qualquer coisa. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de pesquisar sobre uma coisa nova, eu vou guardando curiosidades aleatórias dessas coisas, eu aprendo o tema inteiro e vou guardando curiosidades diversas. E a gente sempre conversando, eu percebi que essa pessoa era muito similar a mim. Eu posso falar que, de verdade, gostar mesmo, amar, até hoje eu nunca amei ninguém de verdade. Eu já gostei de pessoas, já tive sentimentos por pessoas, mas eu acredito que amar da forma que eu acredito ser o que é amor, que não é a forma que está escrita no dicionário, não é a forma que está escrito em qualquer tipo de livro, não é a forma que uma pessoa me falou, não é a forma que eu aprendi na minha infância. Até porque na minha infância eu não tive muitos exemplos de amores concretos. É sim a forma de amor que eu criei na minha cabeça e que eu acredito criar como padrão. Então, assim, gostar mesmo, gostar de verdade. Eu gostei de 3 pessoas. Uma foi meu primeiro amor. Foi uma paixão platônica. É muito interessante isso. Foi uma paixão platônica em 2014. 2014. É, 2014. Era de um amigo de infância. E esse garoto foi a razão pela qual eu descobri que eu não era uma pessoa muito comum. Porque quando eu estudava nessa escola particular, ai, cheia de pessoas estranhas, e com muita gente babaca também. Escolas particulares são um inferno. As escolas públicas são melhores em alguns quesitos. Existem certos quesitos que eu realmente acredito serem um pouco mais avançados. Voltando ao assunto. E esse menino me fez descobrir que eu gostava de outras coisas que eles não ensinam muito bem. Não ensinavam, pelo menos alguns anos atrás.
Não que eu tô falando que eu seja de uma época muito atrás, até porque eu tenho 19 anos. Eu já nasci numa época muito progressista. Mas ainda assim, na minha época não era muito bem ensinado. Principalmente quando você tem lá seus 8, 9 anos. E as pessoas da minha sala estavam começando a passar pela puberdade mais cedo. Não sei porquê, mas a minha sala inteira, incluindo eu, passamos pela puberdade bem cedo. Menos eu, na verdade, né? Porque eu era baixinho, esmilinguido e bem pequenininho. E as pessoas da minha sala sempre foram mais avançadas que eu nesse quesito. Na questão corporal mesmo. E eu via que eles começavam a namorar, eles, tipo, saíam pra date, sabe? Pra ir tomar sorvete, pra fazer algumas coisas, sabe? Pra ir pra shows. E eu me percebia que eu não sentia a mesma coisa e ao mesmo tempo eu não tinha as mesmas liberdades que eles tinham. Até por conta da forma que eu fui criado. Então, quando tinha esse amigo, que eu não vou falar o nome dele, obviamente, porque eu quero me proteger de um processo. Não é possível processar uma pessoa por gostar da outra, ainda mais. E eu gostava muito desse menino. Tudo que ele fazia, eu queria fazer igual. Eu queria ser ele. E eu queria estar com ele. Só que na minha cabeça de jovenzinho, bonitinho, eu achava que isso era só uma forma de admiração muito complexa que eu não conseguia entender. Na minha cabeça, eu acreditava nisso. Quando eu saí dessa cidade, eu percebi que eu era perdidamente apaixonado nesse menino e que eu nunca mais ia ver ele na minha vida. E eu nunca mais vou ver ele na minha vida, muito provavelmente, porque nem sei se ele é vivo hoje em dia. Então, avançando o tempo, 2018, eu chego aqui na cidade que eu tô hoje, Santa Catarina. Saio do Paraná, venho pra cá com a minha mãe. Eu cheguei aqui uma pessoa muito quieta, muito bicho do mato e muito diferente das outras crianças. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei já no nono ano. Então, tipo assim, por eu ter estudado em escola particular, obviamente existiam assuntos que eu já tinha aprendido, então foda-se, eu passei super de boa esse nono ano. Quando eu cheguei no primeiro ano, eu me mudei pro colégio, que é um lugar bem interessante. Foi lá que eu passei os últimos 3 anos da minha educação. E esses últimos 3 anos foram anos muito interessantes. Quando eu comecei o primeiro ano, eu, eu lembro que eu tava muito nervoso, muito tímido, por causa que era uma coisa completamente nova pra mim, porque todo mundo falava sobre o ensino médio e como o ensino médio é uma fase muito diferente na sua vida escolar. E realmente é uma fase confusa e muito, muito, muito abismavelmente chata. É terrível, o ensino médio é horrível, terrível. Eu fico muito feliz que eu saí do ensino médio e que eu não tive nenhuma dificuldade de sair dele. Mas eu cheguei, tive meu primeiro dia de aula e conheci algumas pessoas. Essas pessoas eram da minha turma e foram da minha turma até o fim do ano. E eu acabei fazendo algumas amizades bem rápido, tipo assim, muito rápido mesmo. Lá pela metade do ano, eu tinha ainda essas amizades. Na metade do ano, eu decido que é uma boa ideia me assumir para minha mãe, numa cidade nova, numa escola nova e com desafios abismais pela frente. Então, eu chego para minha mãe. A gente ainda não tinha tipo, se acertado completamente na casa nova, então, tipo assim, tava meio bagunçado. A gente morava num apartamento, num condomínio. Ela chega, sai do banho, eu sento na minha cama. Na época eu tava sentado num colchão inflável. Sim, era um colchão inflável da Mor. Da Mor. Eu acho que é assim que fala o nome dessa marca. Olhando pro corredor. Quando ela sai do banheiro, com a toalha enrolada no corpo,
Eu olho pra ela e falo: Mãe, eu quero conversar com você. Ela pega e fala: o que você quer? O que é dessa vez? E eu falo: é uma coisa que eu preciso contar pra você. Nesse momento, ela já preocupa todos os cabelos do corpo dela e fala que vai se trocar e que já volta. Eu fecho a porta do quarto, com a minha perna tremendo, sento na cama e espero ela chegar. Ela abre a porta do quarto, senta no colchão e fala pra mim: o que você quer me contar? Eu olho pra ela com os meus olhos enormes, cheios de lágrimas, com as minhas sobrancelhas de taturana. Na época, minhas sobrancelhas eram enormes. E falo pra ela: Mãe, eu acho que eu gosto de meninos. E nesse momento, eu tive um peso levantado das minhas costas. Mesmo que fosse involuntariamente, por causa que eu não tinha ainda a noção que eu era da forma que eu sou. Porque apesar de eu pegar e ter a noção dos sentimentos que eu tinha por essas pessoas, a forma que eu olhava diferente para os outros e da forma que eu era diferente das pessoas, mesmo assim, eu não me assumia para mim. Eu não tinha essa noção para mim mesmo. O que é algo muito comum. Ela olha para mim e fala que isso não existe. Fala que não vai me aceitar. E até a metade do ano, isso foi no começo de 2019, e até a metade do ano, nós travamos uma batalha infinita. Eu entrei em depressão, parei de comer. Porque apesar de dela estar zangada e eu na época não entender o lado dela, hoje eu entendo. Obviamente eu entendo, por causa que as pessoas eram criadas de formas diferentes e elas tinham ideais diferentes nas suas cabeças. Eu fui criado pela minha mãe, mas eu não penso da forma que ela pensa. Porque eu tenho minha própria cabeça, eu tenho meus próprios ideais. Eu penso da forma que eu penso e eu existo do meu jeito. Um pouco antes da metade do ano, lá por maio, eu conheço um menino muito alto, pra mim, muito alto, demais, que fazia Senai. Essa é uma das características marcantes que eu me lembro. Muito alto, muito cheiroso. Uma das coisas que eu mais me lembro desse menino é que ele era muito cheiroso. Muito, 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 muito mesmo. E era um perfume muito interessante. Quando eu conheci ele, no mesmo exato segundo momento, eu já me interessei por ele. Eu já peguei e já senti aquele coração bater de uma forma absurdamente rápida. E eu senti meus olhos queimarem por causa que eu não sabia o que falar e eu não sabia o que dizer pra ele. A gente começa a conversar no Instagram. Eu tinha recém criado meu Instagram, porque eu não gostava de redes sociais até o momento. Eu crio meu Instagram e a gente começa a conversar. E um dia ele fala assim: a gente vai estudar quase no mesmo período, só que eu vou estudar no Senai e você vai estudar no colégio. Porque quando a tua mãe te largar na frente da escola, você não vai ali na praça pra gente conversar. E daí você vai estudar. E foi assim. Durou 2 semanas. Menos de 2 semanas, na verdade. Mas foram as 2 semanas mais sinceras que eu já tive em toda a minha vida. Porque eu acredito que existem certas paixões que necessitam de um tempo indeterminado para se recuperarem. Porque ele não foi babaca comigo. Ele só
omitiu a verdade. Ele só não queria namorar e acabou namorando por pressão. Avança um pouco tempo, bastante dessa vez. A gente vai avançar o tempo para 2022. Em 2022, caralho, tem alguma coisa com maio. Realmente tem alguma coisa com maio na minha vida. 2022, eu conheço o terceiro. Bem, desse eu não tenho muitas coisas para falar. Tive momentos bons, mas acredito que não era para ser e que era algo que eu deveria ter percebido desde o primeiro momento. Éramos pessoas muito diferentes. Tínhamos ideias muito singulares. Vivíamos vidas extremamente diferentes. E não gostávamos das mesmas coisas. Ele durou 8 meses. Exatos. Exatos 8 meses. Em dezembro, eu decido que eu não quero mais isso pra minha vida. Eu decido que certas atitudes não são pra mim e que eu acredito que elas poderiam ser aproveitadas em outro relacionamento, mas não comigo. Eu termino o relacionamento, passo meu ano novo sozinho. Em janeiro eu sinto alguma coisa por alguém, mas eu percebo que não era uma paixão, mas era assim algo platônico. E em maio deste ano, que é o ano que estamos falando agora, 2023, eu conheço a Violet. Como eu tinha contado pra vocês, a história do Tinder e tal. Depois de um tempo conversando, a gente não tinha trocado números ainda. Depois de um tempo conversando, Violet pega e pergunta: "Você não vai pedir meu número?" E daí eu falo: "Ainda não. Ainda não acho certo. Espero mais uns dias e eu passo meu número pra ela." Eu mando mensagem falando que sou o número de uma funerária. Eu acho que eu mandei mensagem falando que eu era o número de uma funerária, senão é muito minha cara fazer uma dessas. E a gente continuou conversando. Chegamos em junho. Junho eu fiz aniversário. E a gente ainda tava conversando. E de repente Violet fala pra mim: "Eu quero te visitar. Quero ir na sua cidade." A gente morava relativamente longe. 91 quilômetros. Eu pego e, tipo assim, penso: "Cara, que foda, essa pessoa quer vir me visitar." Então, cara, eu me animo, me viro nos 30, acho, consigo uma folga no trabalho. E, não, na verdade não foi. Não é, eu não tinha conseguido a folga porque eu já tinha folgado. Ele tava planejando vir pra cá num sábado. Sábado eu ainda trabalho. Sábado faz parte da minha rotina de trabalho. Então eu falei: "Você vai ter que vir de manhã pra me ver, por causa que eu não vou poder." Porque realmente eu trabalho e minha rotina é muito complicada. Mas eu ainda quero te dar atenção, porque a gente já tá conversando faz um tempinho já. Então, ele pega e vem. Eu pego, mando fazer um buquê de girassol. Enorme, maravilhoso, belíssimo. Com papel craft. Não é papel craft que fala, papel embrulho daqueles marrons, com um laço preto. Nossa, eu me apaixonei naquele laço, naquele buquê perfeito, cheiroso. Tinha uma abelha naquele buquê. Eu peguei ele da mão da moça da floricultura e ele tinha uma abelha dentro. Então, tipo assim, cara, uma coisa muito fofinha. Quando dá 10 horas da manhã, ele fala: eu já saí daqui e até as 11 é pra mim tá aí. Só pra te avisar. Eu espero ele. Ele fala: "Já cheguei em São João." Nesse exato momento eu pego, me visto, pego o buquê e saio correndo.
pra ir até o centro, porque ele ia ficar me esperando na igreja matriz. Quando eu chego lá, eu encontro um carro preto, encontro um moço sentado no banco da praça, esguio, alto, de cabelo loiros liso, com olhos azuis, não verdes, com uma blusa de barquinho branca, jeans, um cinto de couro marrom e um tênis branco. Ele olha para trás e me enxerga. Nesse exato momento eu penso se eu continuo com aquilo ou se eu fujo e me escondo na minha casa. Porque seria uma alternativa, né? Eu vou até ele, dou um abraço, a gente conversa, a gente planeja o que dá pra fazer no dia pra gente aproveitar esse dia. E ele me dá uma caixa preta. Dentro dessa caixa preta tinha um poema, uma caixa de chocolates e um livro. Vitorianas Macabras. É simplesmente um livro da Dark Side que fala sobre a era vitoriana. Nunca, em toda a minha vida, eu pensei que alguém fosse me dar um presente dessa forma. Porque todo mundo sabe que eu gosto da era vitoriana, sabe que eu gosto de fantasmas, sabe que eu gosto de histórias de terror, sabe que eu adoro qualquer coisa que tenha envolvimento com a era vitoriana, com a era eduardiana, com os anos 50. Mas ninguém nunca decidiu me dar um presente que tivesse alguma coisa dessas coisas que eu gosto. Sempre me dão presentes relacionados a jogos. Então, eu acho que é a opção mais fácil, mais segura. Esse livro é maravilhoso, por sinal. Ele é publicado pela Dark Side. É muito bom e tem brindes exclusivos, assim como qualquer coisa da Dark Side, né? Porque a Dark Side é perfeita. E eu recebo esse livro e eu surto. Porque, cara, esse livro é maravilhoso. Esse livro é incrível, delicioso, delicioso de ler. Depois que ele me entrega as coisas, a gente decide ir caminhando. A gente vai descendo pra ir pra minha casa, pra depois a gente decidir o que vai fazer. Enquanto a gente tá descendo, a mãe dele liga. E ela tá, tipo assim, cara, eufórica, desesperadíssima. Porque ela achava que eu não seria real, que eu não era uma pessoa de verdade e que eu tava enganando o filho dela. Ela tava, tipo assim, preocupadíssima, muito preocupada. Muito. Então, eu atendo ela. E a gente atende em chamada de vídeo. Ele responde ela, a gente conversa um pouquinho, alguns segundos, não muitos. E a gente desliga e vai direto pra minha casa. Tava um dia lindo, um sol perfeito, um céu limpo, azul, turquesa. A gente chega aqui em casa, ele senta no banquinho da mesa da cozinha e a gente começa a conversar sobre tudo, sobre como que a gente se conheceu, sobre o quão legal era ver que eu era real e que ele era real. A gente conversa mais um pouco, dá um beijo. Nada muito íntimo, mas um beijo bem simples, na verdade, porque a gente estava muito envergonhado e tímido. E eu observo esse garoto loiro, mais alto que eu, com mãos enormes. E por alguma razão, as mãos deles eram muito grandes. E eu achava isso muito legal. Enquanto eu pego nas mãos dele, a gente decide sair para almoçar, né? Fazer um programa. Então a gente sai para almoçar e a gente vai para um café daqui da minha cidade que todo mundo vai. Na época abria nos sábados, agora não abre mais. É muito legalzinho, mas eu não gosto das coisas salgadas lá, não é muito legal. Eu vou lá, ele pede um milkshake de Nutella
Se não me engano, é um milkshake de Nutella, ou algo parecido com Nutella. Eu peço um croissant de carne seca. Ele pede um omelete, se não me engano. E eu peço uma soda italiana. A gente come, conversa, segura na mão um do outro, segura na perna um do outro. Tem um momento muito interessante, um momento de muito carinho, de uma troca de carinho muito, muito legal e muito intimista. A gente fica lá mais um pouco e decide sair para ir na praça de novo, porque a gente não tinha planejado esse dia, a gente não sabia o que ia fazer realmente. E a gente continua, a gente conversa, a gente brinca e tem um dos momentos mais legais que eu já tive em muito tempo, porque sim, a gente volta para minha casa, conhece a minha mãe. Minha mãe simplesmente adora ele. E foi bem no mês do Dia dos Namorados, né? Então a minha mãe tinha ganhado presente do namorado dela. E eu também. Então eu tava me sentindo muito feliz, sabe? Muito, muito legal esse tipo de energia. A minha relação com a minha mãe tava boa. Tava indo tudo bem, sabe? Tipo, quando na tua vida tá indo tudo caminhando por um caminho legal. Depois de muito tempo. A gente pega, volta de novo pra praça, se despede de vez agora. Ele entra no carro e vai embora. E eu vou trabalhar. Eu chego no meu trabalho, converso com meu amigo que trabalha lá também durante o dia e ele fala: ai, tá tudo felizinho, né? Só porque encontrou não sei quem. Eu pego e falo: cara, eu tô muito feliz porque ele teve a sensibilidade de me dar um presente que ninguém jamais teve. E isso eu achei muito maneiro. Porque você pode dar ursinho de pelúcia, pode dar chocolate, qualquer merda que você quiser dar pra mim de presente e eu não vou dar a porra de uma mínima. Eu não vou sentir qualquer coisa por esse presente a não ser da gratidão de ser um presente. E ele me deu um presente que fez com que meu coração ficasse quentinho. A gente conversa um mês inteiro sobre se ver no mês que vem. No caso, julho. Cara, a gente conversa, planeja tudo perfeitamente. Eu pego 2 dias de folga no meu trabalho. Ele pega 1 dia de folga no trabalho dele. E eu vou. Dia 9 de julho. Saio da minha cidade muito cedo. 7 horas da manhã. Num frio desgraçado. Porque tava muito frio dia 9. Chego lá. A cidade nublada. Ninguém na rua. Um domingo que não tinha ninguém na rua. E eu espero ele. Eu tinha mandado fazer uma caixa de livro, uma caixa pra caber um livro, um único livro, e esse livro era o livro que eu ia dar de presente pra ele. E o livro em questão era o que eu já tinha mostrado. O livro da Florence Welch. A Inútil Magia. Esse livro aqui é um dos livros que eu mais amo. Porque é o livro de uma cantora que eu sou perdidamente apaixonado. E é o livro que eu dei pra essa pessoa que eu tava perdidamente apaixonado. Eu dei esse livro pra ele, dentro da caixinha, com um tecido cobrindo a caixinha, como embrulho, como papel de embrulho. Não, papel de embrulho era um embrulho listrado, branco e preto, que por dentro era azul e branco. E dentro desse embrulho tinha a caixinha preta de verniz, com um espelho e arabescos em cima dela. Eu pego, dou pra ele presente, ele abre com muita dificuldade, porque eu tinha feito muitos laços. Um absurdo, tinha feito muitos laços com cola de artesão e uma fita que eu comprei 50 metros de fita. E eu começo a
a segurar os laços pra ele enquanto ele desembrulha. E ele fala, não precisava, isso é muito legal, isso é muito maneiro. E esse presente era pro aniversário dele. Eu fiz uma cartinha. Eu craftei uma cartinha com um tecido. Deixa eu achar. Eu acho que não tá aqui. Não tá aqui. Eu faço a cartinha com esse tecido, que é o tecido de uma almofada que eu costurei. Esse tecido é impermeável, é um tecido perfeito. Gastei R$ 50 no metro desse tecido. Foi R$ 50. Quando ele vê a cartinha, ele fala que. Ele fala que achou muito fofo. E no fundo da caixa, eu dei uma aliança. Enrolada numa fita preta. Uma aliança dourada. Eu não entrego a aliança, eu não falo nada. Eu só deixo ele pegar, ele coloca no dedo, coloca no meu dedo. E a gente fica por isso mesmo. A gente decide ir numa padaria chamada Das Brot. Das Brut. É alemã, não faço ideia como é que se pronuncia. Que tinha um rocambole de Floresta Negra horrível. Muito ruim mesmo. Não sei se ele era Red Velvet ou de Floresta Negra, por causa que não tinha muito gosto de muita coisa. Ele pede um café e um pão de mel, porque não consegue comer nada porque tá com muita ansiedade. E eu como igual um desgraçado, porque minha ansiedade tava absurda. A gente come, sai de lá, decide ir num parque botânico. Não é no parque botânico. A gente decide num centro cultural que tem lá. Porque ele achava que teria uma exposição. Só que infelizmente estava fechada. Então a gente vai e dá uma caminhada, porque lá tinha uma trilha. A gente vai por essa trilha, senta nos banquinhos, eu coloco minha mochila no chão e eu tenho um dos momentos mais mágicos que eu já tive até hoje, porque sinceramente eu tava ali beijando aquela pessoa muito bonita numa floresta e tinha um macaquinho olhando. Então, tipo assim, eu peguei e tive um dos melhores momentos íntimos que eu já tive em toda a minha vida com uma pessoa. Não era nada sexual, mas era algo que tinha sentimento. A gente ficou lá um bom tempo, porque os dois não se viam fazia um mês já, e os dois estavam muito animados com isso. E a gente decidiu ir pro mercado. Não, a gente decidiu almoçar. A gente vai, come, conversa e compra coisas para fazer um fondue de chocolate. Eu compro um chocolate Hershey's 60% de laranja e compro 2 chocolates Hershey's de chocolate ao leite. A gente compra laranja, não, a gente compra uva, maçã verde e banana, porque não tinha muitas opções de fruta naquele mercado. Eu achei extremamente estranho não ter morango no mercado, mas tudo bem. A gente compra umas coisas que a mãe dele tinha pedido para ele levar para casa. E a gente vai para casa dele. A gente caminha até lá. Quando eu chego na casa dele, a mãe dele tá dormindo. A irmã dele tá jogando videogame. E o gato da foto de perfil, a Drica, não era a Nina, era a Drica. A Drica tá deitada no sofá. É um gato extremamente carente, muito carente. Você chega perto dela, ela fica se esfregando em você, ela fica miando e ela ronrona por qualquer coisa. Você fala com ela, ela ronrona. E ela tem um rabinho torto. O rabinho dela é assim. Ele é, tipo, muito torto. Ele é como se fosse quebradinho, mas não é quebrado. Porque não tem osso. Não sei se tem osso no rabo. E daí a gente fica um pouco com a irmã dele. A irmã dele começa a jogar GTA e a gente vai pro quarto dele. E a gente conversa sobre como é legal estar se vendo de novo. E ele fala que tá muito feliz de me ver e que nunca tinha sentido nada por alguém dessa forma. A gente acaba caindo um pouco no sono. E a gente acorda com a mãe dele levantando
Eu dou oi, cumprimento a mãe dele. Uma pessoa maravilhosa, simpática, incrível, muito educada. A gente decide fazer o fundi. A gente faz o fundi, monta uma barraca no quintal dele, coloca meu notebook lá fora, coloca o notebook dele lá, coloca um colchão, cobertas, e a gente fica por lá, vendo filme, jogando, conversando. E quando deu o outro dia, eu acordo com essa pessoa maravilhosa, me dando bom dia, me beijando. E me trazendo café. Quando ele me traz café, a gente fica mais um pouco juntos na barraca. Decide levantar, levanta e vai almoçar. Vai terminar de ver o filme que a gente começou a ver. A gente termina o filme, come o resto do fundi que tinha e vai deitar na cama dele, porque tava chovendo muito e não tinha como sair. Então a gente senta na cama dele, ele me mostra as memórias que ele tem guardado na caixinha dentro do armário dele. Me mostra os livros dele, me mostra a coleção da Clarice Lispector, que ele é completamente apaixonado. E fala pra mim que qualquer dúvida que ele tiver em algum momento em relação a um relacionamento à distância comigo, vai embora pelo espaço. A gente fica abraçado até as 5 horas, que era a hora que eu tinha que ir embora pra voltar pra minha cidade. Que falta de ar. A gente volta, a gente se abraça, pede um Uber e vai pra uma cafeteria chamada Go Coffee. E o meu Uber já tava me esperando na prefeitura, que era onde eu tava quando eu cheguei lá. Eu peço um moca, ele pede um cappuccino brasileiro e eu peço um cookie com gotas de chocolate. Foi um dos piores cookies que eu já comi, mas foi um dos melhores momentos que eu já tive. E um dos piores também. Porque eu tava me despedindo dessa pessoa que eu comecei a gostar muito. E o meu alarme tá tocando no meio da gravação. E a gente fica lá um tempo. E ele fala que a gente tem que ir. E a gente realmente tem que ir encontrar meu Uber, porque senão eu não posso ir embora. Ele fala pra mim como que foi um dos melhores momentos da vida dele. Ele me dá um abraço muito apertado, me dá tchau, eu entro no carro e eu me desabo em lágrimas. Choro de uma forma como eu nunca tinha chorado antes, até ontem. Eu choro igual uma criança desolada, uma criança que, porra, eu chorei praticamente igual a mesma coisa que eu chorei na vez que meu pai morreu. Mas eu chorei muito. Chego aqui em casa às 8 horas da noite. Eu saí de lá às 6. Chego aqui em casa às 8 horas da noite e falo pra minha mãe que eu tive as melhores 48 horas da minha vida e que eu quero continuar essa relação que eu tô tendo. Ela fica muito feliz por mim, obviamente. E ele manda pra mim: se eu tive alguma dúvida em relação a gente, não existe mais essa dúvida. Ele me manda um áudio falando sobre como ele ficou inseguro de me receber na casa dele, de como ele ficou feliz de me receber e de quanto ele me amava. Avança o tempo para este mês, agosto, um mês depois de tudo isso. Hoje seria nosso aniversário de 4 meses. 4 meses que a gente já tava namorando, né? 4 meses completos. Ele infelizmente perdeu uma pessoa muito importante na vida dele. E a gente tinha uns planos bem audaciosos e ambiciosos que a gente estava planejando em conquistar em pouco tempo.
Só que ele começou a ficar distante, não falava comigo. Eu ficava 2 dias sem mandar mensagem. E eu mandava mensagem todo dia, porque ele tinha se tornado uma parte tão importante do meu dia que eu não conseguia ficar sem falar com ele. Porque no meu intervalo eu ficava sozinho e a pessoa que eu tinha pra conversar era ele. Então, terça-feira, ele fica 2 dias sem me responder completamente, totalmente no escuro. Avança para as 9 horas da noite. Para as 9 horas da noite, eu tava trabalhando e eu decido sair para dar uma olhada no meu celular, porque eu tinha escutado ele tocando e achei que podia ser a mãe. Mas não, era só um número aleatório. E quando eu olho, tem um áudio dele. Cara, porra, fico feliz pra caralho, porque eu penso, porra, ele me mandou mensagem contando como é que foi o dia dele, como é que ele tá, como é que ele tá se sentindo, porque quem não me respondeu durante esses 2 dias. E eu já fico animado pra caralho, e eu pego, passo a minha noite inteira feliz esperando pra dar meia-noite. Meia-noite e 11 eu saio, vou pro meu armário, nem me troco, abro meu celular, um áudio de 10 minutos. Com total receio do meu coração, porque um áudio de 10 minutos sem nada além dele é preocupante. Começo a ouvir esse áudio. Oi, Gui. Boa noite. Eu vim aqui pra te falar que não tem mais espaço na minha vida pra você. Que eu não tinha certeza do meu sentimento por você. E que eu tô inseguro em relação a isso. E que eu já decidi, e que eu já tô decidido, e que não adianta você perguntar, tentar fazer mudar essa decisão. Porque ela não vai mudar. Eu já decidi, ponto final. No momento que eu escuto esse áudio, o pessoal tava indo embora. Tava só um cara que trabalha comigo e a balconista, a Thay. Eu pego, começo a chorar de uma forma desolada. Completamente desolada. Eu choro pra caralho, por causa que, porra, a pessoa fica 2 dias sem me responder e eu recebo uma dessa. E se a gente tivesse brigado de uma forma absurda, eu até entenderia. Mas eu não posso mudar a mente das pessoas. Eu começo a chorar, ela me abraça, a Thay. Ela fala que tudo vai ficar bem. Eu visto minhas roupas correndo tudo, nem amarro os cadastros do meu tênis. E vou, porque a minha mãe tá me esperando. Eu chego no carro, conto pra ela, e ela fala uma coisa pra mim que realmente faz sentido. Pessoas vão sempre ser pessoas. Seres humanos são imperfeitos, são cheios de falhas, são completamente imperfeitos. E ela tava certa. Pessoas vão sempre ser pessoas. Chego em casa, tomo meu banho, mando um turbilhão de mensagens, das quais ele só visualiza e não responde. No dia seguinte, mando de novo, questiono ele em relação a essas atitudes, e ele me fala que por insegurança ele fez isso de cabeça quente, e ele pediu desculpas. Ontem à tarde, eu fui mandar mensagem pra ele, falando que se ele estalasse os dedos nesse momento exato, eu voltava pra ele e esquecia completamente o que ele tinha dito, o que ele tinha falado. Quando eu olho, ele tinha me bloqueado. Nesse momento, eu sinto um dos vazios existenciais que eu jamais senti em toda a minha vida. De todas as pessoas que terminaram comigo, esse foi o que mais doeu. Porque eu não esperava. Uma relação, quando ela tá indo pra falência, tá indo pra puta que pariu, a gente sabe, a gente tem noção disso. A gente sabe que essa relação já tá se sustentando à base de cola quente, durex e muita fé. Mas quando é uma relação que você não espera que tá se sustentando nisso, você sente de uma forma muito mais potente do que você sentiria. E eu tô aqui porque eu decidi fazer esse vídeo porque eu tenho esse canal no YouTube faz muito tempo e eu precisava me expressar de alguma forma.
Porque eu tô quase implorando pra essa pessoa me ligar pra falar comigo. Eu não sei se alguma pessoa vai ver esse vídeo, mas eu quero que saiba que de todos os momentos da minha vida, o que eu mais senti dor foi esse. Acredito que as pessoas nem sempre são verdadeiras em todos os momentos da sua vida. Você nunca vai encontrar uma pessoa ideal pra você e você nunca vai encontrar sua alma gêmea. Você pode pensar que a sua alma gêmea tá por aí, perdida em algum lugar e que você nunca vai encontrar ela. Você nunca vai encontrar. Porque nós criamos nossas almas gêmeas. A gente pega uma pessoa que a gente tem um sentimento foda, uma coisa foda, incrível, e simplesmente cria o sentimento mais lindo por essa pessoa e doa um pedaço da sua alma pra ela. Eu doei um pedaço da minha alma pra você, Violet. Eu acreditei em todos os momentos, em todas as vezes que você mandou mensagem falando que queria construir algo comigo. Eu, sinceramente, acredito do fundo do meu coração que eu nunca mais vou encontrar uma pessoa da mesma forma que eu encontrei você. Porque eu e você tínhamos os mesmos gostos, os mesmos escritores, os mesmos livros, as mesmas sagas de ficção. Tínhamos famílias exóticas. E eu acho que eu nunca vou ser capaz de achar outra pessoa pra dividir um pedaço da minha alma. Eu estou machucado, estou sentindo muita dor, estou muito triste, mas estou com o coração mais leve depois de gravar esse vídeo, porque eu acredito que eu talvez possa superar você. Não agora. Agora não é o momento pra mim te superar. Eu tenho que passar pelos 10 estágios do luto ainda. Mas eu acredito que algum dia eu vou ser capaz de superar você. Eu fui muito feliz nesses momentos que você compartilhou comigo. Muito feliz mesmo. Pra caralho, tipo, absurdamente. E eu acredito que o Tinder foi uma peça muito interessante nessa charada. Porque se a gente não pudesse ver quem curte a gente, eu nunca saberia que você existiu. Que eu me encantaria pelos seus olhos azuis. Que eu me encantaria pelas suas mãos. Que eu me encantaria pelo seu cabelo. Que por sinal tá muito bonito. Eu só me arrependo de ter dedicado a minha música favorita pra você. Porque ontem eu fui escutar ela pra desenhar e eu comecei a chorar em cima do meu celular. Aquela do Jovem Dionísio, pontos de exclamação. Pô, aquela música representa você perfeitamente. Eu te amei. Cada segundo, cada sílaba, cada momento, cada troca de olhar, cada poesia escrita. Eu te amei. Infelizmente, eu acho que não foi o suficiente pra te manter esperançoso por essa relação. Eu sinto muito. De verdade mesmo, por tudo. Eu espero que você seja muito feliz. Eu espero que você encontre uma pessoa que você possa amar por mais de 4 meses. Uma pessoa que cuide de você da forma que você merece. Porque você merece carinho. Porque você é muito especial, muito inteligente e muito talentoso. Você toca teclado muito bem. Eu fico triste de eu nunca ter conhecido sua madrasta, seu padrasto, seu pai. De nunca ter conhecido sua bisa, sua avó.
E não ter conhecido a sua... Nunca ter conhecido o porco espinho da sua madrasta, o Spike. Eu queria muito ter conhecido ele. Bem, eu tenho que me despedir, porque já ultrapassou o tempo da gravação que eu planejava 10 minutos. Muito obrigado por aquele momento mágico que eu tive na sua cidade. Muito obrigado por todos os presentes. Muito obrigado pelas declarações de amor. E muito obrigado pelo carinho que eu recebi. Ele foi muito bom. Fez eu me sentir menos sozinho. Obrigado por qualquer pessoa que tenha assistido esse vídeo até a metade ou até aqui mesmo. Até logo. Até o próximo vídeo, que eu acho que eu vou começar a gravar com mais frequência, porque eu perdi a timidez de falar na câmera. Porque eu não me importo mais se meus vizinhos vão escutar ou se a minha irmã vai escutar. Eu só quero ser ouvido. Até logo.